Até Itatiba, na ponta da linha, o nosso amigo Coronel Frederico Afonso, ele que responde pela parte jurídica da Associação da Polícia Militar. Coronel, é um prazer tê-lo com a gente. Balda News, bom dia, Coronel. Balda, bom dia a todos os ouvintes. Só fazer uma correção, se me permite, eu estou como diretor jurídico da Defenda PM. Defenda PM, legal. Coronel, tá chegando aí agora, estão elaborando aí agora o termo circunstanciado. Isso já era usado, se não me falha a memória, pela Polícia Civil. Como é que a Polícia Militar vai trabalhar nessa situação a partir de agora, Coronel? Bom, vamos lá, Balda. Desde setembro de 1995... quando foi promulgada e publicada a chamada Lei dos Juizados Especiais, né, que a gente chama de JEC ou GCRIM, é uma lei que surgiu justamente para simplificar a questão processual, seja civil, seja criminal no Brasil, né? É uma lei aí que busca critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e principalmente a celeridade. E aí o que aconteceu? Em setembro de 95, então, com a publicação da lei, foi feitos os ajustes no Poder Judiciário e logo em fevereiro de 1996, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, começou a fazer, então, o registro do termo circunstanciado. Mas o que é isso? O termo circunstanciado vem, então, previsto na Lei 9.099. Ele é um registro de ocorrência relativa ao cometimento de uma infração que a lei chama de menor potencial ofensivo. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais ou os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. Qual que é a diferença? O registro do termo circunstanciado, ele é encaminhado diretamente ao Juizado Especial Criminal, que no dia a dia a gente chama de GCRIM, para que possa, então, de forma célere, para que possa, de forma desburocratizada, promover a audiência de instrução com autor e vítima, sempre buscando uma conciliação, buscando a transação penal. Qual foi a polêmica? A polêmica começa justamente por uma narrativa equivocada da imprensa. Porque a imprensa, há mais de uma semana, quando eu falo imprensa grande, Estadão, Folha de São Paulo, o portal Metrópolis, eles têm colocado assim: Tarcísio, em alusão ao nosso governador, Tarcísio amplia poderes de investigação da Polícia Militar. Só que isso, além de ser mentira, seria impossível de acontecer, porque os poderes concedidos às polícias vêm estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 144. E não caberia a um governador de estado, qualquer que fosse ele, ter tal competência de alteração constitucional. Então, na verdade, o governador Tarcísio, juntamente com o nosso secretário da Segurança, Guilherme Derrite, numa decisão acertada, porque visa o melhor para a sociedade, ele apenas está repassando o que hoje no estado de São Paulo, de uma forma bem atrasada, tendo em vista que nós temos outros 18 estados da federação que já o fazem, o Sul faz, o Sudeste faz, não faz São Paulo e não faz Rio de Janeiro, mas faz Minas, faz Espírito Santo, passando então esse registro que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em decisão pacífica, inclusive por votação unânime, por 11-0, disse que o ato registral não é ato investigatório, porque se fosse ato investigatório, seria competência exclusiva nos crimes comuns da Polícia Civil. E aí, por óbvio, a Polícia Militar não poderia. Em palavras mais simples, aquilo que enseja a investigação não pode ser atribuído à Polícia Militar. A Polícia Militar tem a competência para investigar apenas e tão somente os crimes militares. Isso está definido na Constituição Federal. Então, o registro da ocorrência, por exemplo, Balda, você arrumou uma confusão aí com o seu vizinho, vocês têm lá uma briga que não chega a virar uma lesão corporal, e tem ali uma perturbação do sossego, e alguém liga o 90. A viatura vai para o local. Como é que é feito hoje? A viatura vai para o local,
não resolve ali a questão e vai conduzir o quê? O Balda e o vizinho dele para a delegacia de polícia. Chegar na delegacia de polícia, se estiver vazia, pode acontecer, do plantão não ter ninguém, vai ser atendido na hora, pode acontecer do plantão estar congestionado e ser atendido daqui 5 horas. Pode acontecer de estar sendo registrado uma ocorrência, por exemplo, de homicídio, que seja perícia, seja uma série de questões, e você só vai ser atendido no próximo plantão, ficando lá 7, 8 horas. Isso é uma praxe no estado de São Paulo, não quer dizer aqui bom ou mau atendimento, quer dizer uma realidade. Mas vamos trazer o termo circunstanciado para a Polícia Militar? O que nós vamos fazer? Não vamos levar nem o Balda nem o vizinho dele para a delegacia de polícia. O policial militar no local dos fatos, que já faria o registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar para fins estatísticos e para fins de distribuição de policiamento preventivo inteligente, de acordo com os índices criminais, que são os índices discutidos semanalmente com os comandantes daquela área, que a gente chama de comandante territorial. Então a Polícia Militar ali vai fazer o registro na hora, tendo lá já a convicção dos fatos e quem é o autor. Eu tenho o autor e a materialidade, porque se eu não souber quem é o autor, eu preciso investigar. Se eu precisar investigar, eu tenho que levar para a Polícia Civil. Na maioria maciça dos casos de crime de menor potencial ofensivo, de infração de menor potencial ofensivo, você já tem a autoria identificada e a materialidade identificada. Então eu não preciso investigar. Com isso eu vou desonerar a Polícia Civil de um trabalho meramente cartorário. Eu não disse que não é importante, é importantíssimo, mas a Polícia Civil tem incumbências maiores de investigação, de tráfico, de roubo, de homicídio, de latrocínio. Então eu desonero a Polícia Civil deste registro, deste ato registral, e a Polícia Militar, que já fazia isso no seu âmbito de registro para fins de estatística e para fins de distribuição de policiamento, ele vai fazer isso eletronicamente. Não é um retrabalho, não é uma competência a mais para a Polícia Militar, insisto, é o registro da ocorrência relativa ao cometimento de uma infração de menor potencial ofensivo. Não tem a necessidade, principalmente, por exemplo, nós que estamos no interior, Araraquara é uma cidade grande, Itatiba também, mas numa cidade menor, você não tem uma central de flagrantes no final de semana. Muitas vezes ela é concentrada numa cidade maior, e a viatura da Polícia Militar, às vezes a única viatura daquela cidade, ela vai ter que deslocar com as partes para aquela cidade onde tem a central de flagrante, e vai ter que esperar o atendimento. Com isso, eu diminuo, para às vezes deixar até de forma inexistente, o policiamento preventivo naquele local. Com isso, eu sobrecarrego a delegacia de polícia com um ato apenas registral. Então, o que eu faço? Eu economizo dos dois lados. Quem ganha com isso? Quem ganha? Inicialmente, a Polícia Militar, porque não tem que fazer o deslocamento e mantém a sua presença de policiamento preventivo no local dela mesma, aonde ela está destinada a fazer o policiamento preventivo e ostensivo. A Polícia Civil ganha eu desafogando com esse ato registral, mas quem ganha mesmo é a sociedade, que vai ter uma Polícia Civil mais ágil, ou seja, aquele que chega lá no plantão não vai encontrar o Balda e o vizinho dele para registrar uma briga de vizinhos. Aquele que acionar a viatura 90, a viatura 90 já vai estar no local dos fatos, ela não vai estar em outra cidade. Quem ganha com tudo isso é a sociedade. Coronel, vantagens, deixando agora, o senhor está aposentado, mas deixando a patente, como cidadão, o que é que o senhor acha de tudo isso? Bom, Balda, o aposentado dá aquela versão muito ociosa, né? Eu sou advogado há 1 ano e meio, eu sou professor de Direito há 25 anos, eu sou escritor de jurídico e eu estou aqui despido da função de coronel porque não é classista. Te falo como professor, te falo como advogado, criminalista, não posso falar pela OAB, não posso falar por nenhuma comissão, te falo pela minha experiência hoje como advogado, te falo minha experiência como cidadão, te falo minha experiência que fui desde tenente na rua até tenente-coronel na rua, então conhecendo a prática de apresentação de ocorrência em delegacia de polícia.
eu não consigo te elencar um problema. Eu não consigo te elencar uma coisa ruim. Eu poderia falar assim, olha, Baldar, mas na balança eu tenho uma coisa ruim, mas eu não tenho nenhuma coisa ruim. Qual é a repercussão que a gente tem fazendo, então, uma semana e meia de discussão? Eu tenho, por exemplo, e eu vou dar nome porque é identificado, o deputado federal, o Palumbo, ele fala assim, a polícia militar, se liga o 90, no pancadão ela não vai. Ele atribui isso na cidade de São Paulo, ele tem batido na polícia militar usualmente. Bom, se ela não vai, não é por causa do registro de um termo circunstanciado, porque hoje ela ainda não o faz. Se ela não vai é porque a tela está sobrecarregada, se ela não vai é porque todas as viaturas estão empenhadas, não é por causa do termo circunstanciado. Mas o termo circunstanciado não vai sobrecarregar um pouco mais ali do tempo do policial militar? Não, porque você vai fazer um sistema eletrônico de forma interligada. O que vai mudar é ele apertar duas teclas no tablet, porque aquele documento vai direto para o juizado especial. E se eu não quiser ir nessa data? Você está revoltado, a parte não quer ir lá no juizado especial. É direito da parte não ir? É direito da parte não ir. Na recusa das partes a assinarem o termo ali de espontânea vontade de comparecimento à data informada pelo juizado especial criminal, as partes serão conduzidas à delegacia de polícia. Então, o que acontece? Em qualquer problema envolvendo investigação ou registro, vai para a Polícia Civil. Então, não é uma questão classista, é uma questão que dos 26 estados e do Distrito Federal, ocorrem 17 estados mais o Distrito Federal. É literalmente meia dúzia de estados, incluindo São Paulo, o maior estado da federação, que não faz. E não faz, Balda, justamente por essa posição classista da Polícia Civil, né, que já tentou se fazer ali, num passado, em projetos piloto, ou seja, em localidades específicas, mas por uma pressão política da Polícia Civil, junto a um ex-secretário de Segurança, ele acabou cedendo. E isso não vai acontecer. Te afirmam que até dezembro a Polícia Militar fará o registro do termo circunstanciado. Insisto, quem condena, quem critica, não conhece a linha de produção dos fatos. Eu discuto juridicamente, eu diria que juridicamente eu nem discuto, porque é muito rasa a discussão hoje. Quem tem que falar o que é o que não é em matéria constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Claro, a gente pode até falar assim, olha, o Supremo Tribunal Federal está atuando de uma forma muito estranha ultimamente. É seu direito discutir, é seu direito questionar, mas não é direito de ninguém não cumprir uma decisão judicial. Se ela for passível de recurso, recorra-se. Mas no caso aqui, o que a gente fala no direito, Balda, a gente usa a expressão no latim stare decisis. É matéria que está decidida, é matéria pacificada. O maldoso poderia falar assim, mas veja bem, ficou 6-5, então se um ministro mudar de turma, se um ministro aposentar, o Chamalder até questionaria, falaria assim, olha, a gente tem que esperar isso acontecer, mas não ficou 6-5, ficou 11-0. Então, assim, é algo que não vai mudar, né? É algo... o próprio delegado Palumbo, ele diz o seguinte, a jurisprudência não é lei. É verdade, mas é uma matéria de repercussão geral que não cabe nenhum questionamento no território brasileiro. Não é uma súmula vinculante, mas não cabe nenhum território. Então, se o Estado de São Paulo quiser judicializar e um juiz lá, no seu plantão, em primeira instância, falar que a matéria é inconstitucional, e aí a hora que recorrer o Supremo não precisa mais de ninguém. Aliás, a matéria nem poderia subir ao Supremo, porque é a matéria de repercussão geral decidida. Se fosse recorrer via TJ ou via STJ, esses órgãos, né, o tribunal ou o Superior Tribunal de Justiça,
nem avançaria, nem deixaria o recurso subir para o Supremo Tribunal Federal. Então é uma discussão que juridicamente ela é rasa. A gente pode discutir isso politicamente. Novamente, tenho que trazer a matéria aqui do delegado Palumbo. E ele aponta assim, se a Polícia Civil não tivesse um déficit de 17 mil policiais, não teria esse represamento na delegacia. Ótimo! Nós vamos ajudar enquanto não se completa o efetivo. Porque isso não vai sobrecarregar a Polícia Civil. Isso vai desonerar a Polícia Civil. Então, se a Polícia Civil está sobrecarregada por um déficit, vamos ajudá-la até que no planejamento, que eu tenho certeza que o governador Tarcísio e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, vão conseguir num planejamento, porque isso, me desculpa aqui o linguajar bem simples, não é igual pastel de feira que fica pronto em 5 minutos. Você tem um edital de concurso público, você tem um prazo para a realização das provas, você tem a formação do policial, e isso você não faz em meses. Então, para você completar um efetivo da Polícia Civil de 17 mil policiais nas suas diversas carreiras, você leva muitos meses, eu diria que até às vezes anos. Então você tem que ter um planejamento de uma força-tarefa para você superar o que a gente chama em RH de turnover, que é, ou seja, a entrada e saída natural de policiais. O que é entrada e saída natural? O policial aposenta, o policial exonera a pedido, o policial exonera de ofício por ter passado em outro concurso, ter sido eleito, portanto, ao cargo eletivo, o policial morre em serviço, o policial é demitido. Então você tem esse conglomerado que faz com que o policial saia. E você tem anualmente uma previsão de concursos que o policial entra. Um planejamento para você preencher o déficit policial é você fazer diferente do que vem sendo feito, não na gestão Tarcísio, mas na gestão de 28 anos do PSDB. Você então faz um planejamento de fazer uma admissão maior de policiais, não num encurtamento de formação, que isso é muito perigoso. A formação do policial, ela tem que respeitar a lei de ingresso, a sua lei de formação, a sua carga horária, e aí você completa na medida do possível ao longo do tempo, você diminui o déficit. Nenhuma polícia no país tem o seu efetivo completado. Sempre há um déficit, isso é tranquilamente previsível, né? Mas voltando ao termo circunstanciado, a sociedade só vai ganhar, insisto, falo como advogado, falo como professor de direito há 25 anos, falo como escritor jurídico com mais de 25 obras publicadas, que a questão não é mais jurídica, a questão não traz nenhum tipo de encargo de tempo ou financeiro a nenhuma força. Está sendo desenvolvido, então, por meio de um grupo de trabalho, os mecanismos eletrônicos administrativos para que seja celebrado o convênio entre o governador do estado e o Tribunal de Justiça, por meio do seu presidente do Tribunal de Justiça, para que seja então celebrado esse convênio e que faça isso acontecer. No dia a dia, Balda, já vão enxergar essa diferença. Claro, né? As pessoas, quando estão ácidas aos seus comentários, porque eu li isso recentemente, essa semana, inclusive, numa publicação que eu fiz no meu Instagram. Então uma pessoa lá escreveu assim: a cada crime que ocorre é uma falha da polícia militar que não preveniu. Em partes, eu posso ter um abuso sexual dentro de uma casa e a viatura não patrulha o corredor da casa. Eu posso ter uma violência doméstica e a viatura não patrulha o corredor da casa. Eu posso ter um homicídio passional dentro de uma casa, né? Agora, realmente você quer atribuir que todo crime, toda infração penal, toda quebra de ordem pública é uma culpa da polícia militar, isso é no país todo. Qualquer local que haja uma infração penal, então, vai ser culpa da polícia. Mas não é com o registro do termo circunstanciado que isso vai piorar. Isso tende a melhorar. Se funciona... Na sua porta, com sinais sonoros não, só luminosos
acionados, está passando um bando ali de 2, 3 incautos ali, infratores da lei penal, 2 ladrões com uma ideia, ele vai ver a viatura. Só que se essa viatura não estiver na sua porta e estiver na delegacia de polícia em outra cidade, ele não vai ver. Eu posso te assegurar que naquele momento, quando ele passar e ver a viatura, ele vai falar assim, ó, ali eu não vou. Isso é policiamento preventivo. Ele faz prevenção, ele traz sensação e sentimento de segurança com a sua simples presença ostensiva. Né? Então, o que a gente tem hoje, Balda, é o que você tem muito entre Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia. Além de uma beligerância, você tem guerra de narrativa. Hoje o termo circunstanciado, ele está envolto numa guerra de narrativa por ou ignorância técnica ou má fé da imprensa como um todo, ou má fé como a imprensa como um todo, e você tem uma guerra narrativa classista por parte da Polícia Civil. A Associação Estadual de Delegados ali aponta que é inconstitucional, e aí você só responde assim, legal, quando que algo é inconstitucional? Quando um órgão do judiciário o declara. Vou ter que usar um termo técnico, me perdoe aqui, vou ter que ser professor nesse momento. Se for de forma incidental, ou seja, não é a causa principal, qualquer juiz. Se for no controle concentrado, ou seja, é a causa principal, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, será ou o Tribunal de Justiça, se a afronta for a Constituição Estadual, ou o Supremo Tribunal Federal, se a afronta for a Constituição Federal, que é o que se aponta. Então, quem declara o que é o que não é constitucional, em sede de controle concentrado federal, é o Supremo. E isso ele já o fez por 2 vezes em 2023, por uma vez em 2022. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autoriza por meio de provimento desde 2001, então já se vão lá 23 anos, né, a aceitarem os termos circunstanciados registrados por policiais militares. Insisto, são 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, uma em 2022 com a relatoria do ministro Edson Fachin e 2 em 2023 com repercussão geral, oriundas do Distrito Federal, com relatoria do hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Então, a matéria está decidida e pacificada. Né? Não cabe discussão jurídica, cabe discussão administrativa, cabe discussão, como estamos fazendo aqui, elucidativa. Agora, quando você leva para uma discussão classista, você terá apenas e tão somente, eu quero ver um juiz do Juizado Especial Criminal, eu quero ver um promotor de justiça levantar e falar que isso vai ser prejudicial. Não tem. Eu posso até ter um policial militar na ponta da linha por ainda uma falta de instrução sobre o tema, que ele terá durante meses, dele imaginar numa posição sem profundo conhecimento, pronto, lá, mais um trabalho para mim. Não é, porque ele já faz o trabalho dele, né? O que muitas vezes acontece é que o policial fica ali na delegacia de polícia durante horas, sem fazer literalmente nada, parado esperando ser atendido, né? Para aquele policial que não tem compromisso com a causa pública, talvez para ele seja uma vantagem ficar ali sentado, sem fazer nada, mas não é para isso que ele foi treinado, não é para isso que ele passou num concurso dificílimo. A ideia é justamente que ele exerça a sua função no seu turno de serviço e não fique parado no pátio de uma delegacia de polícia durante horas, aguardando ser atendido, insisto, de uma questão relevante, mas de menor potencial ofensivo, que não enseja investigação. Essa é a ideia, Baldo. Um outro detalhe, coronel, que as pessoas têm como e às vezes não conhecem ou têm um pouco de dificuldade. A questão do boletim de ocorrência online. É só no computador ou já existe um aplicativo no celular? Porque as pessoas muitas vezes nem vão até a delegacia, fazem o BO online. Mas muita gente reclama da dificuldade em conseguir preencher todos os dados. Bom, vamos lá. Você tem a delegacia eletrônica
da Polícia Civil, basta a pessoa colocar lá delegacia eletrônica, ou se a pessoa quiser justamente estar nos ouvidos, sua audiência é grande, ele vai acessar o site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. É um serviço gratuito, ou seja, não existe nenhum tipo de taxa para esse tipo de serviço, e ali ele vai comunicar uma ocorrência, ele vai complementar um boletim, ele vai acompanhar o andamento. O que pode ser registrado na delegacia eletrônica? Ele pode registrar um roubo ou um furto de veículo, ele pode registrar um furto de documento, um furto de celular, um furto da placa de veículo, furto de uma bicicleta, ele pode registrar a perda do documento, ele pode registrar a perda do celular. Eu falei da placa de veículo, ele pode registrar a perda da placa, ele chegou em casa, perdi minha placa, ele pode registrar aí a questão dos crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação, ele pode registrar um acidente de trânsito, mas desde que não tenha vítima. Ele pode registrar o desaparecimento de pessoas, ele pode registrar o encontro da pessoa desaparecida. Hoje, que infelizmente é muito comum, furto de fio, né, cabos em vias públicas, né? Então essa aí somente para as empresas concessionárias eles podem registrar, fraude e estelionato, né, proteção animal. Agora, o que não pode, por exemplo? Ele não pode um caso de estupro, ele não pode um caso de homicídio, ele não pode o caso de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Então ele consegue fazer esse registro, né? Né? Apenas, lembrando por óbvio, apenas para os fatos ocorridos no estado de São Paulo. E aí o que acontece? A investigação sobre o crime registrado por meio do boletim eletrônico vai ser realizada pela delegacia de polícia lá da área, lá do município onde ocorreu o fato, né? Então ele tem aí uma ampla facilidade, né, de fazê-lo por computador ou de fazê-lo pelo celular, acessando aí o site também. Então, acredito que facilita muito a questão aí do registro, desburocratizando. Então a gente está nessa linha aí da economia processual, da celeridade e da desburocratização, que é uma briga enorme. Eu não sei, aqui os mais jovens não vão lembrar, nós já tivemos no país o Ministério da Desburocratização, cujo ministro foi o saudoso Hélio Beltrão, e aí que o ministério acabou meses após, por causa da sua própria burocratização. Não é piada. Então a gente herda isso como colônia portuguesa. A gente vem tentando há muito tempo simplificar todos os registros no âmbito da administração pública como um todo, menos papel, mais tecnologia e maior rapidez. É isso que nós estamos hoje, por incrível que pareça, brigando, né, por uma questão que me parece tão óbvia, tão simples e com uma questão jurídica já pacificada. Então dá para fazer pelo celular o boletim online? Não o termo circunstanciado, o boletim de ocorrência eletrônico destes tipos que eu descrevi aqui, alguns penais e outros não. Por exemplo, perda do celular não é um tipo penal, perda do documento não é um tipo penal, mas ele pode fazer aliás, eu até me perdoe aqui a minha prepotência, a minha arrogância. Ele não pode, ele deve, né? Ele não deve congestionar a delegacia de polícia. Somos hoje 220 milhões de pessoas com 240 milhões de celulares registrados no país. Então, ele deve, claro, partindo da premissa que ele tenha um celular e um acesso à internet, fazer o registro de forma eletrônica. Será muito mais rápido para todo mundo. E o termo circunstanciado, o policial faz pelo tablet e já cai direto para o juiz. Seria mais ou menos isso. O termo circunstanciado, o policial militar, ao fazer ali, ele vai justamente eletronicamente já mandar para o
GCRIM diretamente, eletronicamente. Né? Perfeito. As partes assinam ali no próprio tablet. Beleza. Coronel, muito obrigado por essa aula que o senhor deu para a gente aqui agora nesta manhã de terça-feira. Obrigado de coração aí pela participação. Desculpa travar aí a sua manhã nesse bate-papo com a gente. E o microfone aqui do Balda News está sempre à disposição, Coronel. Balda, eu que agradeço a oportunidade, o faço de coração, como te falei, sou professor há 25 anos. Para mim, é um prazer pessoal, dentro daquilo que tiver competência para falar, discutir assuntos que acabam sendo muitas vezes distorcidos por ignorância técnica ou má fé pela imprensa, né? Então, espero que com a sua grande audiência aí na região, a gente tenha esclarecido para aqueles que ainda tinham alguma dúvida. Até o final do ano isso aí vai estar em plena execução e vai ser melhor para toda a sociedade. Parabéns pela audiência, Baldar. Conte comigo, viu? Obrigado, capitão. Ô, coronel, um abraço. Tudo de bom para o senhor. Abraço. Bom dia. Um abração. Tá aí, portanto, a palavra do coronel Frederico Afonso, dando aí todas as explicações, e já aproveitamos aqui para engatar essa questão do BO online, porque as pessoas dizem que encontram muitas dificuldades. É fácil, gente. Tanto pelo computador como também pelo celular você pode elaborar o boletim. Não precisa falar, porque eu chamei a polícia não vem, faz 2 horas. Faz online, é a mesma situação, tem a mesma validade, tá ok? 8 horas e mais 16 minutinhos em Araraquara. Vamos agora para o sorteio de uma bolsa Balda News, Dani Modas, Balda News. Deixa eu voltar aqui agora pro canal do YouTube para a gente poder fazer o sorteio.